Seja bem-vindo a mais um estudo 1189, hoje com o capítulo 9 de 1 a Coríntios. Mas antes da palavra, vamos orar. Pai, estamos aqui diante do Senhor com a Tua palavra aberta, dispostos a ouvir a Tua voz, e tudo o que pedimos ao Senhor é que fale aos nossos corações em mais essa oportunidade. Em nome de Jesus. Amém. Sempre peço ao Senhor que fale com você. Ele está falando, sempre está falando, mas talvez a gente que esteja muito ocupado para ouvi-lo. Então, quando a gente pede para que o Senhor fale conosco, é porque a gente realmente está paradinho, só esperando ouvir a voz dele. Então, esse é o sentido do ouvir a voz do Senhor, estar atento ao que ele tem a nos falar. Fique atento, fique atenta. Vamos lá. Vamos ler sobre os direitos de um apóstolo. É esse o tema único deste capítulo. Não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor. Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente o sou para vocês, pois são o selo do meu apostolado no Senhor. Esta é minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber? Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé temos direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa? Pois está escrito na lei de Moisés: não amordaça o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz. Sim, isso foi escrito em nosso favor, porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não colocar obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Mas eu não tenho usado de nenhum desses direitos. Não estou escrevendo na esperança de que vocês façam isso por mim. Prefiro morrer a permitir que alguém me prive deste meu orgulho. Contudo, quando prego o Evangelho, não posso me orgulhar, pois me é imposta a necessidade de pregar. Ai de mim se não pregar o Evangelho, porque se prego de livre vontade, tenho recompensa. Contudo, como prego por obrigação, estou simplesmente cumprindo uma incumbência a mim confiada. Qual é, pois, a minha recompensa? Apenas esta, que, pregando o Evangelho, eu o apresente gratuitamente, não usando assim dos meus direitos ao pregá-lo. Porque, embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei,
embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho, para ser coparticipante dele. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem um prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que, depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. E assim nós encerramos esse capítulo 9. É um capítulo que, como eu disse hoje com um grupo de líderes da minha empresa, tem coisas que a gente não precisava falar, mas por uma questão de necessidade e deixar tudo às claras, às vezes a gente precisa falar. E aqui foi necessário dizer que os recursos são necessários para que eles vivam em prol do Evangelho. E não existe nenhum problema em ser participante do sustento promovido por outras pessoas que estão recebendo auxílio espiritual. E ele fala, eu não faço uso desse direito, assim como outros estão vivendo, mas é um direito. Então, o obreiro, ele é digno do seu salário, do seu pagamento, do alimento e da roupa, do casaco e de todas as coisas que eram divididas entre eles, compartilhadas. O sustento que os apóstolos recebiam nesse tempo fez deles ministradores em tempo integral da palavra do Senhor. Eu conheço pastores que têm seu trabalho no secular e não dependem de nenhum recurso da igreja. Bênção, muito bom. Talvez viviam como Paulo viveu. Cheguem mais próximo do que Paulo conseguia fazer, de às vezes se sustentar realizando algum trabalho. Tem um trecho, eu não me lembro, mas se você pesquisar você vai achar que ele ajuda na construção. Ele vai para a casa de um grupo, se eu não me engano, Áquila e a esposa, e eles trabalham juntos ali na construção de tendas. Se eu não me engano, ele ficou 1 ano, 3 anos fazendo isso. Seja como for, que você não fique reclamando do salário do seu pastor, por favor. Que você não fique entre nessa vergonhosa discussão de que tá ganhando dinheiro da igreja. Não, eles são dignos. Eles entregaram a vida por amor a nós. E assim como um terapeuta, um psicólogo, um psicanalista são dignos do trabalho que eles efetuam para tratar as emoções das pessoas, imagina alguém que, além de auxiliar nesse aspecto emocional, também nos orienta quanto às questões do mundo espiritual, e ainda muitos pagam preço de oração, de tempo, dedicação em prol das nossas vidas. Qual o salário de uma pessoa que deu a vida ou abriu mão da vida por amor a cada um de nós? É o mais próximo do ato de Jesus. Uma pessoa que abre mão das próprias ambições, das possibilidades diversas de viver uma vida longe do mundo eclesiástico, mas entregam isso e vão viver única e exclusivamente do chamado, das ofertas, dos dízimos. É uma função linda e que nós devemos honra a essas pessoas, porque
com toda certeza, foi uma dessas pessoas que Deus colocou no nosso caminho para nos ministrar, nos amar, cuidar de nós. Então vamos amá-los e cuidar deles também. Que essa palavra te inspire a ser generoso, generosa com a casa onde você mora, com a casa onde você compartilha da ceia, com a casa que está de portas abertas para receber você e sua família e todos os seus descendentes, amigos, vizinhos. Vamos investir na manutenção do reino de Deus e na expansão do nosso ministério, daquilo que o Senhor nos confiou. É isso, e o que eu desejo para você e para sua casa é que Deus te abençoe em nome de Jesus.